Ei gente, tudo bem? Encerrando a programação do ano aqui no Estudar Fora, a gente fez mais uma rodada daquele vídeo de tirar dúvidas que vocês mandaram aqui no canal. Então continue com a gente que a sua pode ter sido respondida. Antes de começar a responder, a gente queria reforçar que a gente quer ouvir vocês com mais frequência e fazer esse vídeo outras vezes ao longo do ano. Então deixa aqui embaixo as suas dúvidas ou deixa lá no portal que a gente vai selecionar algumas para responder aqui de vez em quando. Então começando com a dúvida do Henrique Alves. Está no terceiro ano de ensino médio, é um aluno 8,5, imagino que isso seja a média, e quer saber se isso é um ponto positivo ou negativo para admissão em Harvard. Bom, Henrique, primeiro parabéns pela sua média, mas o que é importante a gente focar aqui é que as universidades americanas não vão olhar só para isso na hora de selecionar. Então não existe dizer que se você tem 9 você vai passar, ou se você tem 7 de média você não vai passar. A admissão em universidades no exterior, e mais especificamente as americanas, como Harvard, leva em conta vários critérios, como notas em testes padronizados, tipo o vestibular deles, a sua média do ensino médio e envolvimento em atividades extracurriculares, potencial de liderança. Eles querem saber quem você é também fora da sala de aula. Mas no geral, para responder a sua pergunta e não ficar só no depende, a gente puxou aqui um histórico das últimas turmas que foram aceitas por Harvard. O sistema de notas nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá o GPA, que é mais ou menos como eles calculam a média, vai de 0 a 4. Quem tem entre 97 e 100 pontos é um 4 ou um A+. Quem tem entre 93 e 96 pontos também tem uma média 4, que é um A. E já quem tem entre 90 e 92 seria o equivalente a um 3,7, que é um A-. Se você tem essa faixa de notas, você tem uma chance maior de ser aceito para uma universidade como Harvard. Mas se você está um pouquinho abaixo, isso não quer dizer que você vai ser excluído. Há muito espaço para você compensar essa variação um pouco para baixo em outros complementos, como o seu essay de candidatura ou a sua nota dos exames. Tem réguas diferentes, né? Um 8 na sua escola pode muito bem ser um 10 em uma outra escola e eles não querem ser injustos nessa medida. Quanto você consegue mandar também a média da sua escola ou uma carta do seu diretor da sua escola, do seu counselor, falando que você é um bom aluno naquele contexto, também pode te ajudar. A segunda dúvida é de um ícone chamado Zane, eu não sei quem você é, mas obrigado pela sua dúvida, que é possível ter um animal de estimação em Harvard? Sim, vocês devem se lembrar que no Legalmente Loira, como que é o nome dela? Ellie Woods? A Ellie Woods tinha um pincher que ela carregava por aí. Mas tem algumas restrições. São só alguns apartamentos e dormitórios da universidade que aceitam animais e você deve sinalizar antes que você gostaria de ir para algum deles. Mesmo dentro desses apartamentos que aceitam animais, você só pode ter algumas categorias de animais. Um peixe de aquário, 2 pássaros domesticados, cachorros ou gatos que pesem até 3 quilos. Várias raças não são permitidas em Harvard, como Pitbull, Rottweiler, Fila, Akita, Chow Chow, esses não dá pra levar. Além disso, répteis e outros animais exóticos também não são permitidos. É importante ressaltar que a gente está falando aqui só as regras do dormitório de Harvard, então outras universidades podem ter regras mais específicas, é melhor você checar antes de embarcar o seu bichinho. Vira-lata eu acho que também não está contemplado pela regra, está numa zona cinzenta. Acho que vira-lata configura nessa regra, né? Se tem até 2, 3 quilos, tá valendo. O Thalisson quer saber sobre o LLM, que é um mestrado em Direito em Harvard, e como é o processo e o que é necessário. Thalisson, a gente não vai explicar exatamente o processo aqui, porque ele é bem parecido com outros vídeos que a gente já tem, mas a gente vai deixar aqui no link um e-book que fala exatamente sobre como é estudar Direito no exterior, e ele explica também as etapas da candidatura, inclusive para Harvard, beleza? O Otávio Paz tem uma dúvida sobre o PrEP. Ele está começando agora o seu segundo ano do ensino médio e quer saber se ele pode se candidatar. Otávio, ainda não. A gente está aceitando esse ano candidaturas de jovens que estejam concluindo o segundo ano de ensino médio ou o terceiro ano de ensino médio. Então você vai poder se candidatar no final do ano que vem. Beleza? Esperamos você. E para quem não lembra o que é o PrEP, a gente também tem um vídeo aqui explicando o que é. É um preparatório gratuito muito maneiro. Temos aqui a dúvida do Eric. E ele quer saber se quando você passa em alguma faculdade dos Estados Unidos você ganha salário. Não, a não ser em alguns casos muito específicos de quem vai fazer um doutorado no exterior e é configurado como pesquisador das universidades, geralmente os estudantes têm que pagar para frequentar essas universidades, a não ser que eles recebam uma bolsa de estudos. Também é uma possibilidade. mas eles não recebem salário para estudar lá.
Tenho aqui uma dúvida da Madalena Lima, que é sobre segunda graduação. Se é possível fazer uma segunda graduação no exterior, como funcionaria o processo, e que não tem muita informação para quem está procurando essa oportunidade. Madalena, realmente, eu fui vasculhar aqui o Estudar Fora e a gente não achou muito material sobre isso. Eu vou pesquisar mais a fundo, mas já para te dar uma resposta, o processo de candidatura varia de acordo com a instituição. Algumas instituições, principalmente as mais renomadas, não aceitam alunos que já tenham um diploma de primeira graduação. É o caso de Harvard, Stanford, MIT. Elas só aceitam quem está se candidatando pela primeira vez ou está tentando alguma transferência entre cursos. Tem outras universidades que são mais flexíveis. A gente achou, por exemplo, a Universidade de Boston, a Universidade NYU, que é a Universidade de Nova York, que aceitam candidatos de segunda graduação para alguns cursos, não são para todos. Em geral, cursos de negócios ou engenharia não aceitam segunda candidatura. Além disso, a gente mencionou aqui, mas a gente também não falou especificamente sobre isso. É possível transferir entre universidades para uma universidade fora. Muitas universidades americanas aceitam isso. Mas tem que tomar cuidado porque nem sempre elas vão aceitar os seus créditos que você fez aqui no Brasil. Então tem que checar como seria essa equivalência. O Alisson Lopes quer saber como se inscrever para fazer o SAT, que é o exame padronizado, que é tipo o vestibular americano. Alisson, a gente tem um vídeo que fala especificamente sobre isso. Mas para te orientar um pouco melhor aqui, o SAT no ano que vem vai acontecer em 3 datas no primeiro semestre. 9 de março, 4 de maio e 1º de junho, aqui no Brasil. Para você fazer essa prova, você tem que se inscrever 2 meses antes através do site College Board. A gente pode colocar o link aqui na descrição. Aí você vai fazer o seu perfil no site do College Board, vai preencher uns formulários que eles exigem e depois você já vai agendar a sua prova e o seu local de teste. A gente teve um comentário aqui que a gente vai ocultar o nome para a própria segurança de quem comentou. Uma leitora quer saber se é possível estudar em Harvard morando ilegalmente nos Estados Unidos. Não existe uma lei que proíba que estudantes imigrantes ilegais estudem nos Estados Unidos. Não existe uma lei federal, pelo menos. Então a legislação fica a critério dos estados. Alguns estados aceitam que eles se candidatem normalmente, inclusive que peçam apoio financeiro do governo. Outros estados não aceitam de forma nenhuma. E entre os estados que aceitam estão Califórnia, Flórida, Nova York e Texas. Como essas leis variam de estado para estado e podem mudar de uma hora para outra, a gente recomenda que você pesquise a fundo no seu estado o que está valendo. E de toda forma, se você ainda está aqui no Brasil, a gente recomenda que você tire o seu visto de estudante direitinho e vá com mais tranquilidade, sem o medo de ser deportada, que em alguns desses estados não deixa de ser uma possibilidade. Bom, a gente tem aqui um comentário do Maicon e ele tem 28 anos e quer saber como faz para estudar uma graduação numa universidade americana. Maicon, nesse caso vale o mesmo comentário que a gente fez para Madalena. Não tem muito material sobre isso, a gente vai investigar mais a fundo. Algumas universidades aceitam o que eles chamam de mature applicants, ou aplicantes mais maduros, candidatos mais maduros. E algumas, inclusive as Ivy Leagues, têm alguns programas específicos para estudantes não tradicionais, ou seja, que não são aqueles que estão saindo do ensino médio direto para a universidade. Bom, por fim, a gente queria finalizar com esse último comentário do Augusto José, que ele adora esse site, e a gente queria dizer que a gente também adora vocês. Feliz Ano Novo e até ano que vem!